E não tem como começar o programa com uma notícia melhor do que essa. Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal e passa a usar tornozeleira eletrônica. Vou ler aqui todas as medidas cautelares que ficaram sobre ele. Né? Na decisão de Moraes impõe as seguintes medidas ao ex-presidente: uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 19 horas e 6 horas e finais de semana, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, proibição de se comunicar com outros réus e investigados e proibição de acesso às redes sociais. Tá aí uma notícia que alegrou todo mundo no dia de ontem. Essa notícia foi espetacular. Eu acho que agiram no momento certo. Parecia ali que estava tudo sendo tramado para uma possível fuga assim, do Bolsonaro. Ele estava indo em embaixada, já tinha dinheiro ali na casa, bastante dinheiro, por sinal. Creio que essa seja uma decisão corretíssima e no momento certo. Ficaria extremamente triste se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a Carla Zambelli ou o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, deles terem a possibilidade de ter saído aí do país. E o próximo vídeo, né, o próximo tema é Eduardo Bolsonaro sugere ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Este rapaz, ele é uma vergonha para o povo brasileiro. Tu acha que quando um ataque militar ele é feito a um país, ele escolhe quem vai ser atingido? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que se for bombardear o Brasil, ele não tá nem aí. Pode ser atacar pessoas inocentes, pode atacar idoso, pode atacar criança. Então, essa sugestão que ele faz, para mim, eu considero um crime e repudio veementemente essa atitude dele. Então, a gente vai conferir o que ele acabou de dizer. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. E outro tema é o PT pede a prisão de Eduardo Bolsonaro por coação e obstrução da justiça. Para mim, esse tema ele demorou bastante a vir a acontecer. Isso já deveria ter acontecido há bastante tempo, mas aí vou ler aqui um trecho para que vocês entendam. Né? Os líderes do PT no Congresso, o deputado Lindbergh e o senador Randolph, pediram nesta quinta-feira, dia 17, a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, por obstrução de justiça e atentado à soberania nacional. O documento foi encaminhado ao STF, no inquérito na qual o parlamentar licenciado já é investigado. Ou seja, já tem uma investigação em curso, graças a Deus. Os parlamentares pedem que o Eduardo Bolsonaro seja investigado por coação no curso do processo. Com certeza, se ele está lá fazendo essas parafernálias todas para impedir que o pai dele seja preso e que se torne elegível e possa voltar a ser presidente, mas isso tenho fé em Deus que não vai acontecer. Obstrução de justiça, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atentado à soberania nacional e crime militar de entendimento com país estrangeiro para gerar conflito ou divergência contra o Brasil. Segundo os parlamentares, desde a ida dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem provocado uma série de atos públicos e articulados que se revelam de gravíssima repercussão institucional e lesivos à soberania nacional. Então aí, mais uma canalhagem que esse rapaz tem feito com o nosso país, né? Mas pelo menos tem alguém que tem tomado as devidas ações para solucionar esse tipo de problema. Mudando um pouco aí do assunto relacionado à família Bolsonaro e indo aí para outro tópico, né? Moro chama Lula de hipócrita por vetar projetos que ele votou contra. Sinceramente, o Moro ele só pode ser um ator pago, né? Porque eu não consigo entender esse tipo de atitude dele. Eu vou ler aqui para que vocês aí tirem as suas próprias conclusões, mas eu não consigo entender, né? Lula, o tweet que ele fez, né? Lula veta o aumento do número de deputados federais. Show, é um argumento. Enquanto mantém com hipocrisia, ou seja, então ele pega um argumento para dizer que é hipocrisia esse argumento do Lula ter vetado o número de deputados
e joga um outro assunto, né? 39 ministérios, vários inúteis, em seu governo tenta enganar o povo, pois sabemos que o controle de despesas não é pauta deste governo. Ok, show de bola. Se ele terminasse aí. Mas não, o que ele acaba de fazer, né? PS, observação, né? Aí. Votei contra o aumento do número de deputados. Caraca, não consigo entender. Ele usa um argumento para justificar o outro, mas sendo que ele concorda com o primeiro argumento, então, se a gente for seguir nessa linha de raciocínio, ele também concorda com o segundo. Mas esse cara só pode ser um ator pago. Eu não consigo entender como ele conseguiu se tornar juiz, sendo que ele não consegue passar o pensamento dele, né, através de um post. Não consigo entender como isso acontece. E agora indo para os assuntos internacionais, né? Promotora do caso Jeffrey Epstein é demitida sem maiores explicações pelo governo Trump. A gente vai assistir aqui a reportagem, ela é curtinha, mas no final da reportagem você pegue tudo que você assistiu e tente tirar suas próprias conclusões de tudo isso que está acontecendo. Sem explicações, a promotora federal, que era responsável pela investigação de um dos maiores casos envolvendo pedofilia e tráfico de menores. Os capítulos anteriores dessa história já vinham provocando maior racha no movimento MAGA, que sempre foi a base de apoio que levou Donald Trump à Casa Branca. E para tratar desse assunto, a gente chama de volta, conforme prometido, o Jorge Pontual. Pontual. Renata, Maureen Comey foi informada do seu desligamento através de uma carta que cita o artigo 2 da Constituição, que descreve os poderes do presidente. A promotora trabalhou no caso do milionário Jeffrey Epstein, acusado de exploração e abuso sexual de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. Nas festas produzidas pelo magnata estavam celebridades e também políticos, como o ex-presidente Bill Clinton e Donald Trump. Em 2002, Trump disse à revista New York que conhecia Epstein há 15 anos e que ele era muito divertido. Em julho de 2019, a justiça americana formalizou a acusação e um mês depois, Epstein se matou na prisão. Na época, apoiadores de Trump afirmaram que há uma lista de pessoas importantes ligadas aos crimes e defendem que ela seja publicada. Em campanha, Trump prometeu tornar público esse arquivo, mas recentemente mudou o discurso, disse que a oposição democrata inventou a existência desses documentos. A chefe do Departamento de Justiça de Trump, Pam Bondi, chegou a afirmar que tinha em mãos uma lista com os nomes dos clientes de Epstein. Este mês ela voltou atrás e disse que esse documento não existe. O presidente da Câmara, Mike Johnson, aliado de Trump, é a favor da divulgação. O caso Epstein está dividindo até mesmo a base eleitoral de Trump, os integrantes do movimento MAGA, Make America Great Again, Faça a América Grande de novo. Maureen Comey, a promotora demitida, é filha do ex-diretor do FBI, James Comey, demitido por Trump no primeiro mandato por ter investigado a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016. Trump tem assumido um controle mais rígido sobre o Departamento de Justiça e, desde sua posse, mais de 20 investigadores e promotores federais já foram demitidos. Eles estavam envolvidos em processos que envolvem, de alguma forma, o presidente americano. Renata. Pontual, muito obrigado. Outra notícia internacional, né, é que Canadá quer acordo comercial com o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, para reduzir dependência dos Estados Unidos. Isso não é uma iniciativa somente do Canadá. Outros países têm tentado achar alternativas aos Estados Unidos mediante todas essas taxações que o Trump tem tentado. Então, assim, tentando entender o que o Trump está querendo fazer, ele meio que está afastando todo mundo dos negócios americanos. É claro que ele detém de muita coisa ainda, né? O governo americano ainda exporta e importa muito, então é muito impactante para alguns países, mas aos poucos a gente vai tomando ali ações para poder minimizar os impactos dessa dependência que existe dos países pro comércio americano. E aí o Canadá tem 15 acordos de livre comércio que abrangem 51 países, o que lhe dá acesso a 1,5 bilhão de consumidores. E ministro do Comércio Exterior do Canadá disse que Ottawa buscará mais acordos desse tipo nos próximos meses. Não só o Canadá, como outros países também, né? Flávio desiste de sugestão a Trump.
sanções individuais em vez de tarifas sobre o Brasil. Olha o que o Flávio Bolsonaro colocou na rede X, né, o antigo Twitter. O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanções individuais em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Mas a gente percebe aqui que ele meio que se arrependeu do que ele escreveu depois do STF ter autorizado ali as medidas cautelares contra o Bolsonaro. A publicação foi feita na rede X, antigo Twitter, né, na manhã desta sexta-feira, e apagado pouco mais de uma hora depois, né? Isso aí aconteceu por conta do que eu disse, né? Do que o Bolsonaro foi colocado ali uma tornozeleira eletrônica nele. E para finalizar com chave de ouro, eu vou passar aqui o pronunciamento do governo, né? Esse pronunciamento ele tá na internet, mas ele passou na TV. Eu acho importante que todos vejam a comunicação que o governo tem feito com a população. E algumas pessoas, como não viram, eu gostaria de passar aqui no vídeo para que todo mundo pudesse ver o pronunciamento aí do nosso presidente em relação a tudo que tem acontecido no Brasil. Ok? Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes. Cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte. E desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso,
O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. Nada melhor do que começar o vídeo com uma notícia boa e terminar o vídeo dessa forma. Então, eu agradeço quem tem acompanhado o nosso canal. Peço que você aperte o dedo no like, curta esse vídeo, né? Se você curtir esse vídeo, esse conteúdo ele pode chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, acompanhe tudo que a gente tem falado aqui sobre notícia de política e compartilhe. Coloque as pessoas de olho aberto aí quando o assunto é sobre política. Então, agradeço a todos e até o próximo vídeo.